Oi, amados! Tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 25 de novembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Angélica, Noi. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então. Que seja uma terça-feira de alegria, de amor, de paz. Que seja uma terça-feira onde a gente vai buscar mais o nosso Deus, colocar mais a nossa presença, né, queridos, em tudo aquilo que estamos fazendo, que a gente não fique aí distraídos com absolutamente tudo, mas que a gente preste atenção em absolutamente tudo, né, queridas, que a gente entenda também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã e nós estamos aqui na manhã desse dia 25 de novembro de 2025, então se alegre, porque o choro talvez tenha acontecido isso com você, talvez você esteja passando por um momento difícil, de dificuldade, e talvez o choro tenha aparecido durante a noite. Porém, a alegria, ela vem pela manhã. É uma promessa de Deus. Então, hoje é um dia novo, de renovo, de novidade do céu. Hoje é um dia onde a alegria, ela vem pela manhã. E Deus é aquele que transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. O melhor, querido, sempre está por vir. Se alegre, esqueça o que se foi, não viva no passado, assim como Deus nos ensina e nos diz: veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Você não a reconhece? Querido, se alegre aí, porque Deus faz tudo novo, de novo. Abra o seu coração, abra os seus braços, permita que a novidade do Senhor chegue até você, chegue até a sua vida. E hoje nós vamos ver uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. O julgamento ao próximo que vamos aprender com Jesus hoje, né, queridos? Que Jesus nos ensina todos os dias, a todo momento, a todo instante. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, William, Sérgio, Água, Isa, Paula. Obrigada, minha querida. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua misericórdia, que nos segue incansavelmente. Graças à sua misericórdia é que nós não somos consumidos. Nós agradecemos pelo seu favor, Pai. Agradecemos pela sua graça. Obrigada, Pai, pelo seu amor derramado no nosso coração, através do seu Santo Espírito que habita em nós. Paizinho, por favor, ilumina sempre os nossos passos, ilumina a nossa vida. Ensina-nos, Pai, a viver um caminho que é agradável, que alegra o seu coração. Obrigada por nunca nos deixar ou nos abandonar. Obrigada por nunca soltar a nossa mão. Nós queremos dizer nesse dia, Pai, o quanto que nós precisamos do Senhor, Pai. O quanto o Senhor é bem-vindo no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes, em tudo que vamos fazer. Ajude-nos, Pai, a orarmos mais, a Te buscarmos mais, a lermos mais a Bíblia, a estarmos mais conectados com o Senhor, Pai, dia após dia. Pedimos para que o Senhor aumente a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor, nosso querer estar mais e mais e mais com o Senhor a cada dia. Obrigada pela sua doce e inigualável presença. Paizinho, obrigada porque a sua palavra nos diz que nós somos abençoados ao sair e abençoados ao chegar. Então nós recebemos essa palavra na nossa vida, no nosso coração. E também pedimos, Pai, para que o Senhor continue protegendo, blindando e guardando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Assim como os nossos familiares, assim como os nossos amigos. Paizinho, nós oramos por todos aqueles que estão aqui, Pai, que estão nesse momento passando por um desafio muito grande, uma tristeza, um luto, uma dor, aqueles que estão sem um rumo, aqueles que estão sem saber o que fazer com alguma situação que está acontecendo na vida deles, com desunião em seus lares,
com confusão. Sabemos, Pai, que o Senhor não é um Deus de confusão. Sabemos que onde o Senhor está, ali também está a paz, a alegria, a harmonia, a união. Então nós oramos, Pai, para que as pessoas que assim estão nesse momento, Senhor, que elas recebam no coração delas, Pai, a sua alegria, a sua paz, o seu renovo, a novidade do Senhor, e que seus lares, Pai, sejam abastecidos com união, sejam abastecidos com paz, sejam abastecidos com muito amor, que seus relacionamentos, Pai, em todas as áreas, em todas as esferas, sejam pautados em verdade, em sinceridade, em transparência, em alegria e em harmonia. Oramos, Pai, para aqueles que estão com o coração despedaçado. Pedimos para que o Senhor cicatrize completamente a alma, Pai. Cicatrize o coração, cicatrize a alma das pessoas que assim estão, Senhor. Cicatrize e faça tudo novo, de novo, Pai, porque sabemos que não existe limites para o Senhor. Não existe impossível para o Senhor. E nós oramos, Pai, para aqueles que estão se sentindo assim, para que eles recebam agora mesmo alegria, que eles recebam agora mesmo, Pai, certeza, Pai, de que tudo vai cooperar para o bem, de que tudo vai, Pai, contribuir para algo maior, algo ainda mais profundo do que está para acontecer na vida das pessoas que assim estão se sentindo, Senhor. Agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós amamos esse cuidado do Senhor, Pai. Nós somos gratos pelo seu cuidado, pela sua provisão. Somos gratos porque o Senhor nos abastece com tudo aquilo que nós necessitamos, que muitas vezes nós pensamos que é uma coisa, mas o Senhor é que conhece realmente nossa real necessidade. E o Senhor nos abastece com abundância em todas as esferas, em todas as áreas. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Pai, obrigada pelas portas abertas. Obrigada porque o Senhor abre um caminho onde parece não haver um caminho. Oramos, Pai, para aqueles que estão nesse momento desesperados, sem trabalho, com suas finanças comprometidas, aqueles que estão desesperados, Pai, em alguma área de suas vidas. Oramos para que agora mesmo, Pai, eles sejam alcançados pela sua paz, pela sua alegria, pela sua harmonia, pela fé, Pai, na certeza de que vai acontecer, de que o Senhor abra um caminho onde parece não haver um caminho, que o de repente do Senhor chegue em dias comuns. E por que não ser hoje? Por que não ser esse dia que o telefone vai tocar, a mensagem vai chegar e que eles vão ser abastecidos com novidade do céu, Pai, com novidade do Senhor na vida deles. E que eles se alegrem agora mesmo, que eles voltem a sorrir agora mesmo, porque sabemos que isso é fé, Pai, e é certeza absoluta de que vai acontecer. Então a gente não se curva ao desânimo, à tristeza, à infelicidade, à amargura, mas a gente anda com alegria, com certeza, com fé de que o novo do Senhor sempre acontece, de que o Senhor transforma o pranto em dança, Pai. E nós nos alegramos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos abastece com tudo aquilo que precisamos. Obrigada, Pai, por tocar no coração das pessoas que assim estão e dar renovo nesse dia, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada pela porta aberta. Obrigada porque nada é impossível para o Senhor. Nós te amamos, te louvamos, te bendizemos e somos gratos por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bom? Sejam bem-vindos aqui na live. Queridos, amados, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, nessa espetacular terça-feira, dia 25 de novembro de 2025. Não haverá outro dia 25 de novembro de 2025, queridos. Então se alegre, porque esse é um presente de Deus para todos nós. Esse é o dia do hoje, esse é o dia que o Senhor agiu
que a gente se alegre e eleve a sua expectativa, a sua perspectiva, queridos, porque tudo pode acontecer. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E quando a gente transforma a nossa mente, quando nós acreditamos que é possível, esse já é o passo de fé. Esse já é um grande milagre para que chegue até a nossa vida. E a gente precisa, queridos, parar e olhar para dentro. Muitas vezes até mesmo como uma fuga. Nós estamos olhando para a vida dos outros e julgando e falando sim, falando não, falando dos outros, falando das outras pessoas. Só que esse é o convite da live hoje, para que a gente olhe para dentro. A gente vai ver lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5, tantos aprendizados de Jesus, né, queridos? Assim como Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras de Deus são vivas, ela é viva, ela é eficaz. E cada palavra, ela vem e penetra no nosso coração, nas nossas entranhas, em todo o nosso ser. E ela gera uma transformação em nós. Todos os dias, queridos, todos os dias são oportunidades maravilhosas para que a gente se apegue à palavra de Deus, para que a gente saiba o que ela significa e que a gente lance a palavra sobre situações desafiadoras, a gente lança ela à frente, ela vai abrindo portas, consertando caminhos. Tem poder na palavra de Deus, queridos. Então, declare. E tem pessoas, queridos, que a gente vê falar, não sei. E quando você vai ver, a pessoa tentou um dia, um momento, um instante. Mas persista, queridos. Persista. Faça isso como um hábito na sua vida. Sabemos que todo novo hábito demora ali um pouquinho para entrar, para se conectar. Mas nós precisamos persistir, não é verdade? Com tudo que a gente começa de novo na nossa vida. Agora imagina na nossa realidade, na nossa comunhão com Deus como é. Na nossa comunhão com Deus, queridos, ali a gente vai sendo abastecido, as coisas acontecem de forma rápida. Porque a gente vai colocar o nosso coração ali no Senhor, a gente vai buscar mais a Deus, a gente vai buscar com todo o nosso coração aquele que não deixa um só para trás. Só que muitas vezes, como eu estava dizendo, queridos, é muito cômodo para a gente, dependendo do momento que estamos vivendo, a gente não quer olhar para dentro, a gente não quer olhar para a nossa vida, a gente não quer ter esse sincerão, que a gente precisa ter esse momento de sinceridade plena, completa e absoluta com nós mesmos, com o Senhor, queridos. Só que às vezes isso dói, queridos, dói muito olhar para dentro. Dói muito reconhecer um erro. Dói muito, queridos, reconhecer que nós precisamos de transformação. Porém, não tem como ter uma transformação se a gente não olhar para dentro. E apesar de aparentemente ser desafiador, mas é como um dedo na ferida, que naquele momento dói, mas depois que tira, depois que puxa, depois que você coloca para fora, que você chora e se derrama aos pés de Deus, e você fala, meu Deus, como eu precisava ter olhado para dentro, como eu precisava realmente ter entregado essa área em suas mãos, Senhor. Como eu precisava realmente ter parado de fingir que tá tudo bem, parado de fingir nessa área da minha vida que tá tudo bem. Não está. Agora tem áreas que realmente eu preciso abrir mão, entregar nas mãos de Deus, mas a gente quer ter o controle ali de tudo, a todo momento, a todo instante, Deus querendo agir, Deus querendo fazer na nossa vida, mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio, queridos. Então, a gente precisa ter essa honestidade completa, plena e absoluta com nós mesmos e com Deus. Senhor, realmente, nessa área aqui da minha vida, eu estava retendo, eu estava guardando aqui, Senhor, pode, aqui sim, mas aqui não. Aqui sim, queridos, aqui sim. Abra suas mãos, abra seus braços e fale, Senhor, verdadeiramente está aqui esse assunto, está aqui essa situação, está aqui o meu futuro nessa área da minha vida, está aqui, Senhor, a transformação completa que eu quero ter para que o novo venha, para que o novo chegue. Só que é muito cômodo a gente ficar sentado olhando a vida dos outros. Mas vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem,
também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, queridos, quando estamos ali julgando e condenando, apedrejando, né, de uma forma de dizer, alguém por alguma situação, algo que ela falou, algo que ela fez, tem maneiras e maneiras, querido. Se você está vendo alguma coisa ali, vendo que alguém, sabe, próximo de você, alguém que você quer muito, está indo por um caminho que você sabe o que aquilo ali vai dar, você sabe que aquela pessoa já teve ali naquele caminho, e com muito amor, e o que aconteceu? Então, com muito amor, você vai lá, você fala: olha, eu posso te falar uma coisa que está no meu coração, eu posso te falar sobre isso que eu observei, que eu notei. Isso é uma coisa, queridos. Outra completamente diferente é julgar. Julgar, julgar, julgar. Nós estamos no mundo onde as pessoas julgam cada vez mais. Quer julgar a aparência da outra pessoa. Quer julgar o que o outro faz ou deixa de fazer. Quer julgar, não sabe nem quem é a pessoa, fica vendo ali aquela vida montada, fake news na internet, e tá ali julgando, falando isso, falando aquilo. Na verdade, perdendo tempo, vendo o que aquela pessoa come, deixa de comer, onde ela foi, onde ela deixa de ir, com quem que ela se relaciona agora, com quem que ela vai se relacionar depois, papapá, papapá. Jesus é o grande influenciador da nossa vida, queridos. E Ele está nos dizendo aqui, Ele nos ensina a não julgar, pois a forma como vamos julgar será a forma como seremos julgados. E quando a gente pensa nisso, queridos, a gente reflete e fala: meu Deus do céu, como eu andei me comportando nas últimas semanas, nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. E esse é um convite do Senhor, porque a gente precisa desse confronto, desse choque de realidade, queridos. Porque é muito cômodo a gente ficar ali julgando os outros, olhando pelo buraquinho da fechadura que aquela pessoa viveu, sentiu. A gente não estava ali, queridos, calçando o sapato daquela pessoa. E a gente está olhando a situação por um pequeno ângulo, pelo buraquinho da fechadura. Mas aquela pessoa que sabe exatamente o que ela passou, as dores, o que ela estava passando, o que aconteceu. Então Jesus está dizendo para a gente não julgar, queridos. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Meu Deus do céu, fica aí, fica a dica, né, queridos? Que a gente fique atento, que a gente preste atenção, que a gente tenha um aconselhamento com amor, que a gente tenha esse olhar menos julgador, queridos, para o próximo. Que a gente vá buscar informação, vá buscar uma conversa, vá buscar um diálogo. E ninguém está dizendo que é fácil, queridos, até porque isso tudo vem de muitos anos atrás, de repente desde a nossa infância, da forma como fomos moldados, do ambiente que a gente vivia, das nossas histórias, das coisas que nós acreditamos. Isso tudo vai nos moldando. Só que a palavra de Deus, queridos, ela transforma a nossa vida. Desde que queiramos, desde que a gente queira, né? Desde que a gente esteja aberta para receber essa transformação. Então, se até ontem, até hoje, você estava com esse tipo de atitude para com o próximo, hoje é o momento de você parar, refletir e ajustar dentro de você o que precisa ser ajustado, de você se alinhar com aquilo que está na palavra de Deus. Que como é cômodo para nós, queridos, falar do outro, julgar o outro e falar. Ah, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo, olha lá, fez isso, fez aquilo. Mas espera um pouquinho, porque o convite de Deus é para que a gente tenha transformação e assim, consequentemente, o nosso redor será transformado. É para que a gente tenha plenitude e, consequentemente, do lado de fora também. É para que a gente tenha um olhar de mais amor, menos julgamento, de mais perdão, de mais compaixão para com o próximo. E esse é um chamado de Jesus todos os dias para a gente, para todos nós, para cada um de nós, queridos. Ao invés de ficarmos ali julgando os outros, fique quietinho ali,
e olha para dentro. Olha para dentro de você e fala, Senhor, como eu posso ser transformada nessa área? Como eu posso ter um olhar mais amoroso para essa pessoa, por essa situação? Como eu posso se transformar em mim, Senhor? Eu quero a transformação em mim. E queridos, como eu estava falando lá agora há pouco, todo novo hábito, né, ele requer tempo, requer persistência. E quanto mais você persiste, você vai ver 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, queridos. Em 1 semana, em 7 dias, você já consegue uma grande transformação. Você vai ver que as coisas vão mudando ao seu redor. Você vai sentindo mais leve, com mais alegria, com mais paz. Porque você decidiu cuidar da sua própria vida. Você decidiu que realmente olhar para a vida do outro, julgar a vida do outro não está trazendo absolutamente nada de nada para a sua vida. Mas você olhar para a sua vida, você olhar para a sua vida com o Senhor, isso sim, traz muito em todas as áreas da sua vida. E, consequentemente, você também vai derramando e transformando e transbordando nas situações ao seu redor. Naturalmente isso vai acontecendo, queridos. Mas para isso a gente precisa de tempo. E como é maravilhoso, querido, a gente passar um tempo ali com Deus, meditando na palavra. E de repente, antigamente, você já ia pegar o telefone e já ia contar aquilo para todo mundo. E você já ia falar, olha, viu o que aconteceu com a fulana? Viu o que aconteceu com a fulana? Olha só o que aconteceu com aquela pessoa também, né? Olha lá a forma como ela estava agindo, fazendo. Ao invés de você fazer isso, você escolhe o silêncio. O silêncio, que é uma arma poderosa, queridos. Quanto poder há no silêncio. Você escolhe o silêncio, você escolhe a quietude, você escolhe contar isso para Jesus, quietinho, no seu cantinho. Você conta para Jesus e você fala, Senhor, cuida dessa pessoa, eu oro por ela, eu oro pela saúde dela, pelo coração, pelas atitudes, para que ela fique aí firmada nos caminhos do Senhor. E você vai meditando na palavra. E em poucos dias você já vai ver essa plenitude, queridos, dentro de você. Claro que nós temos a nossa jornada diária, né, queridos? Nós temos as nossas fases, nós temos os nossos momentos. E esse é um chamado de Jesus para que a gente preste atenção. Sabemos que vamos falhar, queridos. Em algum momento vamos estar ali falando de outra pessoa, vamos estar ali condenando, vamos estar julgando e falando e tal. Mas, queridos, vocês vão ver, conforme isso vai acontecendo, a gente imediatamente se sente mal, o próprio Espírito de Deus vai lá e dá aquele toque. Não é assim. Não fala isso dessa pessoa. Não fala isso das outras pessoas. Não faça isso. E a gente se sente ali triste com isso que a gente fez. A gente fala, Senhor, realmente, eu não deveria ter dito, eu não deveria ter falado. E eu me senti triste, pesada depois que eu fiz isso, Senhor. Eu te peço perdão por isso. E a gente passa a vigiar mais a cada dia, a cada momento. Podemos escorregar, queridos, mas a gente, quando tá ali, como a gente aprende também na Bíblia, né? Que bom que a gente ainda se sente assim, porque significa que a nossa mente não está cauterizada. Que coisa dura quando a gente faz coisa completamente fora da palavra de Deus e a gente não sente esse toque do Espírito Santo, a nossa consciência não sente absolutamente nada. E isso é sinal de que as mentes já estão cauterizadas. Mas é quando a gente sente assim, queridos, apesar de ser triste, né? Que a gente fala, meu Deus, eu quero acertar, mas tô aqui errando, Senhor, me perdoa. Mas a gente fala, Senhor, obrigada, porque pelo menos o Senhor está me dando a oportunidade de ser um ser humano melhor. O Senhor está me dando a oportunidade de corrigir. O Senhor está me dando a oportunidade de acertar. E esse é um chamado do Senhor hoje pra gente, queridos. Que a gente hoje, nem que seja a partir de, que a gente comece a prestar atenção e que a gente não fique falando das outras pessoas, julgando, assim como disse Jesus aqui. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga? Não é nem um cisco, não é nem um cisco que está no olho. Jesus diz aqui, ó, a viga. Você está falando do olho, mas olha só o tamanhão do que está na sua vida e nos seus olhos. E não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu próximo, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga que está no seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, queridos, quando a gente vai ali, ao invés de falar do outro, fala do seu. Olha para você, se está achando que tem um cisco
no olho do outro, tem uma coisinha que o outro ali precisa ajustar os seus olhos, mas Jesus diz, olha pro teu, no teu tem uma viga. A gente fala, meu Deus do céu, meu Jesus, sacode, meu Jesus, sacode mesmo, isso aí, meu Jesus, põe ordem, coloca ordem, me chama, meu Jesus, para realmente ser sacudida, ser transformada, ser sacudido, ser transformado, porque assim a gente vai, querido, sendo iluminados a cada dia, andando ali conforme a palavra do Senhor. Fala, Senhor Jesus, eu não quero que o Senhor me chame de hipócrita, não. Me perdoa se eu tô ali querendo tirar o cisco dos outros, do olho dos outros, quando eu tenho uma viga no meu. Então, deixa eu olhar para dentro, deixa eu tirar primeiro a viga que está no meu olho. Aí o que Jesus está dizendo aqui, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Provavelmente quando a gente vai olhar para dentro e ver essa viga, a gente não vai nem ver mais cisco no olho dos outros. A gente fala, meu Deus do céu, ele falando daquele ali, mas olha eu, olha a minha vida, olha para mim, meu Deus do céu. Porque, mais uma vez dizendo, queridos, é muito cômodo a gente falar das outras pessoas. Mais uma vez que a gente quer se alinhar com a palavra de Deus, se alinhar com quem nós somos, se alinhar com a nossa identidade, se alinhar nessa plenitude de Jesus, o caminho está aqui. O que eu devo fazer para viver assim nessa plenitude, nessa paz, nessa alegria? Aqui na Bíblia a gente encontra. Segue o que Jesus está dizendo. Ande em amor, perdão, bondade, sem julgamento. Olhe para dentro, olhe para a viga do seu olho, olhe para a sua vida antes de sair falando do A, do B, do C, do D. Vai olhar você para a sua. Vai evoluir, vai procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. E essa é uma oportunidade ótima, queridos, de você realmente tirar do papel coisas que você precisa tirar do papel. E comece com coisas que estão ao seu alcance, com pequenas coisas, queridos, mas que vão te trazer um grande resultado. Veja aí o que você planejou para esse ano de 2025. Você fala, não, esse ano eu vou aprender isso, aprender aquilo, fazer isso, julgar menos os outros, cuidar disso aqui da minha vida. E aí a gente está em 25 de novembro e você pensa, meu Deus, eu não fiz nada disso, eu não fiz boa parte, eu nem fiz. Mas a boa notícia, queridos, é que você tem tempo. E um pequeno passo que você dê em direção a isso que você quer tanto, essa transformação, já vai te trazer grandes sopros de uma nova vida. Te dá uma esperança, te dá uma fé, você começa a enxergar tudo novo, você se abre para que a novidade do Senhor venha. Então, querido, se a sua vontade hoje é andar mais conforme a palavra do Senhor, se a sua vontade hoje é se alinhar com que Jesus está dizendo pra gente, comece hoje. Dê um pequeno passo que seja, hoje mesmo. O que foi que você disse que ia fazer? Comece hoje. Dê um pequeno passo, uma pequena transformação, uma pequena mudança. Você já vai ver uma grande transformação, porque no final do dia você vai olhar e falar, consegui. Obrigada, meu Jesus, deu certo. Obrigada por me sustentar, me ensinar, me transformar. Obrigada por me dar força para dar um passo em direção àquilo que eu queria tanto. E a gente vai assim um dia de cada vez. E você vai ver, querido, daqui temos mais de um mês para encerrar esse ano de 2025. E você vai ver você começando hoje, assim, a seguir a palavra de Deus, a olhar mais para a sua vida, se cuidar mais, se amar mais, porque quanto mais você se ama, mais você consegue amar as outras pessoas de uma forma extraordinária. Você começa hoje mesmo essa transformação. Um pequeno passo que seja, mas você vai ver uma grande vitória em poucos dias, em pouco tempo. Até mesmo hoje à noite vai te dar essa alegria, você vai falar, Senhor, obrigada. Obrigada, porque naquele momento eu senti vontade de julgar. Naquele momento eu senti vontade de ir lá falar daquela pessoa, mas eu me controlei. Eu tive autocontrole, domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Eu tive domínio próprio e eu fiquei quieto, eu fiquei quieta. Eu mordi a minha própria língua, metaforicamente falando, né, queridos? Eu mordi, fiquei ali quietinho e não falei, me comportei, me controlei. E isso vai dando uma alegria, porque a gente vê que a gente tem um controle sobre essas situações, queridos, porque nós temos o domínio próprio. Então, nós temos controle sobre isso.
Então essas coisas não têm domínio sobre nós. E todas as vezes que Jesus nos dá um conselho, não está dizendo que é fácil, porque como eu falei agora há pouco, nós temos todas as nosso histórico, né, de vida, porém é perfeitamente possível, porque Ele mesmo, quando Ele diz pra gente, não julguem, para que vocês não sejam julgados, Jesus está nos aconselhando, nos dizendo, queridos, qual é o caminho da plenitude, da luz diária, dizendo o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, nos aconselhando. E a gente seguir é uma decisão nossa. Então você escolhe, você decide, eu vou seguir, porque eu sei que esse é o caminho. Eu sei que essa é a forma onde eu vou alcançar a paz, a plenitude que eu venho buscando há tanto tempo. E eu encontro essa paz, essa plenitude em Jesus. E claro, né, queridos, seguindo a palavra do Senhor. Ele diz porque ele sabe o que é melhor pra gente. Ele diz porque ele sabe que quando a gente segue essa palavra, nós vamos ficando mais cheios, mais plenos. Nós vamos tendo uma vida cada vez melhor. Então comece hoje um pequeno passo de algo que você tinha planejado e você está aí já jogando para o ano que vem e fala, não, Senhor, hoje eu tinha dito que eu ia ler um capítulo de Provérbios por dia, hoje é dia 25, hoje eu vou ler o capítulo 25 de Provérbios. Eu tinha dito que eu ia tirar um tempo para ler, meditar em um versículo que seja por dia, hoje eu vou fazer isso. Eu tinha dito, Senhor, que ia aprender algo novo, que ia começar algo novo, hoje eu vou dar um passo em direção a isso. E você vai ver, queridos, grandes transformações, mudanças acontecendo rápido na sua vida. Comece seguindo a palavra do Senhor, que todas as vezes que Jesus diz, ó, não julguem, para que vocês não sejam julgados, e Ele vai nos aconselhando, Ele está dizendo, eu já te dei essas ferramentas, eu já coloquei isso dentro de você, agora a escolha é sua. Você pode seguir a minha palavra. Já é seu, já está na sua mão. Você pode seguir isso que eu estou te dizendo. Então a gente escolhe, nesse dia, seguir. Tá bom? Então não fique aí sentindo o peso da acusação, o peso da palavra dizendo, olha, tá vendo você, seu julgador, sua julgadora, só sabe falar dos outros, só sabe ficar olhando a vida dos outros, vai olhar a tua. Hoje é um ótimo dia para que você tenha essa transformação, mas não fique dando ouvidos a essa acusação, queridos, mas é um chamado amoroso de Jesus, para que a gente olhe para dentro, para que a gente cuide, regue as nossas próprias plantinhas, queridos, para que a gente regue o nosso próprio jardim com o Senhor. Esse é um chamado amoroso de Deus, para que a gente, como eu falei agora há pouco, seja chacoalhado para uma realidade, para a realidade que Jesus tem para a gente. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui ao vivo no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada, que Deus os abençoe. Fiquem firmes no Senhor. E nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Rubi, precioso do Senhor Jesus. Isa, Angélica. Amém. Amém. Amém, Angélica. Obrigada. Glória a Deus. Yara, Daura, Luciana, Juliana, Léo, Tatinha, Ana Paula, Brenda, Carolina, Hilário, Cleibson, tudo bom, meu querido? Ana, Gabriela, Amazing, Marcelo, Tortelli Ferragens, Ed, Dri, tudo bom, minha amiga? Um beijo, Deus te abençoe também. Brian, Maria, Carmele. Amém, amém, Ed, glória a Deus. Roberto, Lude, Diogo, Missionárias PR, Maria, Casa da Clarita, Whitson, André, Emerson, Simone, Juliane, Paulo, Du, Fefe, Kátia, Paula, Nhago, Sérgio, William,
Matilde Salves Níquez. Um beijo para todos vocês, queridos. Até amanhã. Em nome de Jesus.